Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos discutir aqui uma coisa que causa polêmica entre muitos torcedores santistas, né? O Santos vai se tornar uma SAF? O Santos deve se tornar uma SAF nos próximos dias ou nos próximos anos? É o que nós vamos discutir neste vídeo. Inclusive, é um vídeo que eu fiz aqui sem roteiro justamente para eu trazer a você aqui a minha opinião e a gente poder debater juntos aqui nos comentários o que você, torcedor, pensa, o que eu penso, o que nós, torcedores santistas, pensamos a respeito deste polêmico assunto. Bem, nós temos visto aí no Campeonato Mundial de Clubes, né, várias equipes que têm disputado este campeonato, principalmente as equipes brasileiras que têm se destacado muito bem, né, têm batido de frente aí com os clubes europeus, inclusive os europeus têm comentado aí a respeito de como tem se apresentado o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras, o Botafogo, tem sido aí, inclusive, bastante elogiado esses clubes por treinadores que estão disputando o campeonato. E eu fiquei pensando aí, inclusive, vi alguns comentários aqui, quando é que o Santos teria a oportunidade de disputar esse campeonato, né? Porque se nós formos olhar pela atual conjuntura do Santos, né, pela como o Santos tem sido gerido aí nos últimos anos, a chance do Santos disputar um campeonato mundial é muito pequena, né? Inclusive, até numa entrevista que o Marcelo Teixeira deu à Rádio Bandeirantes, ele disse que o objetivo é disputar o próximo campeonato mundial de clubes e etc. Mas hoje o Santos é um clube que, infelizmente, ele vende o almoço para comprar a janta. Se a gente for olhar, por exemplo, o Santos vendeu o Soteldo e a pequena parcela que já entrou no fluxo de caixa do clube. Inclusive, o próprio Marcelo Teixeira disse isso na entrevista. Então, hoje, no cenário atual, é muito difícil que o Santos consiga, com essa estrutura atual do clube, né, um clube associativo, é muito difícil que o Santos se reestruture a ponto de estar disputando esses campeonatos. Mas talvez você diga, realmente, mas 3 dos clubes brasileiros que estão lá são clubes associativos, Flamengo, Palmeiras e o Fluminense, só o Botafogo que é SAF. Mas veja o exemplo propriamente do Botafogo. O Botafogo, há 2, 3 anos atrás, ele estava sempre disputando para não cair. Se você lembrar, o Botafogo passou aí vários anos disputando ou para não cair ou propriamente a Série B. E em 2, 3 anos ali que o Textor está no comando do clube, o Botafogo se reestruturou de tal maneira que no primeiro ano disputou o título até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, no primeiro ano ficou ali próximo da zona de Libertadores, né? No segundo ano, disputou até o final pelo Campeonato Brasileiro, não conseguiu ser campeão. Mas no terceiro ano, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro. E hoje é um clube que, eu tenho certeza disso, jamais vai brigar para cair. Ou para não cair, né? Porque é um clube que, além de ter dinheiro, tem uma estrutura. Muitos dizem, é satélite do Lyon e etc. Na verdade, como o Botafogo faz parte de um grupo, então todos os jogadores meio que estão ali interligados, né? Nenhum jogador é propriamente do Lyon ou do Botafogo, todos ali fazem parte do grupo. E aonde o Textor e os seus pares ali decidirem colocar os jogadores, eles vão colocar. A gente pode também fazer uma comparação com o Bahia. O Bahia chegou até a disputar a Série C há uns anos atrás. O Bahia, quando entrava no Campeonato Brasileiro, entrava sempre para brigar para não cair. No segundo ano como SAF, o Bahia tem jogado a Libertadores. No segundo ano como SAF, o Bahia entra no Campeonato Brasileiro já sabendo que vai para a próxima Libertadores. Porque hoje o Bahia tem um elenco bacana, tem um elenco que faz com que seja um time competitivo. O Bragantino, no último ano, disputou para não cair, é verdade, foi livre apenas na última rodada, mas desde que o Bragantino subiu para a primeira divisão, quantas foram as vezes que o Bragantino disputou para não cair? Se a gente for comparar desde a vez que o Bragantino chegou na primeira divisão, ele disputou mais Libertadores do que o Santos. Por quê? Porque é uma SAF, é um clube bem gerido. É claro que, no melhor dos mundos, seria o Santos ser um clube associativo e um clube como hoje o Flamengo e o Palmeiras são clubes bem geridos, clubes que têm uma saúde financeira muito boa. Mas a gente sabe que, para que o Santos consiga chegar nesse patamar, ele precisa ser melhor gerido. Coisa que não é há muitos anos. É só a gente parar para ver, por exemplo, quantas vendas milionárias o Santos não fez nos últimos anos
e essas vendas que não trouxeram um retorno estrutural para o clube. Olha o Mirassol, por exemplo. O Mirassol vendeu o Luiz Eduardo, que hoje está no Flamengo, vendeu ao São Paulo. O São Paulo fez depois a venda desse jogador para um clube da Europa, e o Mirassol ganhou com a venda que fez ao São Paulo e depois lucrou, inclusive, por ser o clube formador deste atleta. O que o Mirassol fez? Investiu em um centro de treinamento. Investiu na estrutura do clube. E hoje o Mirassol, que é um clube pequeno do interior de São Paulo, um clube que não tem tradição, inclusive, aqui em São Paulo. E hoje o Mirassol disputa a primeira divisão e está em uma posição à frente do Santos. Mas por quê? Porque investiu na estrutura. O Novo Horizontino, clube também do interior de São Paulo, está hoje, e há muitos anos já, disputando para subir para a primeira divisão, e eu acredito que nesse ano eles devem subir. É um clube que tem chegado nas cabeças ali na Série B porque tem estrutura, investiu no CT também, um centro de treinamento muito melhor do que o CT Repelé é hoje. Então, o Santos precisa investir na estrutura, mas infelizmente as vendas que o Santos fez, eu estava dando uma pesquisada nas vendas do Santos nos últimos anos, só nessas vendas recentes que o Santos fez, vendeu o Ângelo, deixa eu ver, até tenho anotado aqui, deixa eu ver por quanto foi, só para não falar para você algo errado. Ó, o Ângelo foi por 80 milhões de reais. O Marcos Leonardo foi por 96. O David Washington, né, que hoje está no Santos de volta, foi por 75 milhões. O Jair foi para o Botafogo por 85 milhões. São vendas que não fazem aí 5 anos. Não. Vendas que foram aí concluídas em no máximo 2 anos. E cadê isso se refletindo no clube? Pelo contrário, a gente vê hoje os dirigentes do Santos só fazendo bobagem, pagando 32 milhões no Tassiano. A gente vê os dirigentes do Santos investindo mal no clube, nunca é na estrutura. Precisou o pai do Neymar vir, e eu não estou nem defendendo ele, mas só para exemplificar como é mal gerido o clube. Precisou o pai do Neymar sair de fora para mudar um chuveiro no CT. Olha que vergonha. O CT Meninos da Vila é um cantinho, um lugar onde os jogadores tinham, acho que até se preparar fora do clube, porque o CT era uma vergonha. Precisou o pai do Neymar vir e reformar o CT Meninos da Vila. Como que um clube que quer ser grande ou quer se manter num patamar de grande chega a um ponto como esse? O Santos precisa ser bem gerido. E, infelizmente, quem tem assumido o clube nos últimos anos não demonstra essa intenção. O que os presidentes do Santos, os dirigentes do Santos demonstram? Eles se preocupam com o momento atual e sempre vão empurrando as dívidas com a barriga. A dívida que o Santos tinha, por exemplo, com respeito ao Leandro Damião, que foi um dos piores, se não o pior negócio da história do Santos Futebol Clube, só foi paga. O Leandro Damião foi contratado em 2013. Um valor, inclusive, que o Santos recebeu do Neymar, na venda do Neymar, investiu no Leandro Damião. Olha que negócio da China. Apesar que hoje a China vende produtos aí bem interessantes, né? Mas olha que negócio horroroso. O Santos pagou 43 milhões. Pagou o quê? Não pagou nada. Só foi pagar esse valor que foi contratado em 2013, em 2023, 10 anos depois. Por quê? Porque foram presidentes que foram empurrando com a barriga. E aí por isso que vem Transferban um atrás do outro. E não pense que nessa gestão está diferente, não. Porque, por exemplo, o problema do Furt. O Santos tem um contrato com o Furt até o final do ano. O que o Santos vai fazer? Não vai pagar agora esse contrato, não vai mais pagar o salário do jogador, porque espera mais à frente, quando ele entrar na justiça, pagar com juros e correções monetárias. Ou seja, vai se tornar uma dívida maior. E é assim que o Santos tem feito nos últimos anos. Por isso que todo santista que para analisar essa situação, ele começa a pensar, só uma SAF para salvar. E o Santos é um clube que tem fama lá fora, é um clube que é conhecido fora do Brasil. É um clube, e o clube brasileiro, com a maior história, sem dúvida alguma. E, infelizmente, se não procurar, neste momento, um comprador ou pessoas interessadas em investir no clube, infelizmente o Santos sempre vai ficar nessa situação, brigando para não cair, ou até consegue ir uma vez para a Libertadores, mas no outro ano briga de novo contra o rebaixamento, e assim vai. Foi assim os últimos anos do Santos. A gente sabe disso. Então, infelizmente, santista, o que o futuro, ou melhor, o que
o passado nos mostra é de que se o Santos não ter uma mudança drástica, o futuro será a repetição do que tem sido o passado, do que tem sido o presente e do que foi o passado. Será uma repetição de coisas ruins que têm acontecido nos últimos anos. E a gente não quer isso. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista à TV, à Rádio Bandeirantes, já comentei sobre isso, mas nessa entrevista foi questionado sobre SAF e ele disse que o Santos não tem preço. Eu entendo que ele quis ali fazer um charme com alguns torcedores que são contra a SAF e tudo mais, mas o Santos tem preço sim. Você sabe por que eu digo que o Santos tem preço? Porque, infelizmente, o senhor presidente Marcelo Teixeira está querendo negociar um dos ativos do clube, um dos jogadores que podem ir mais à frente se tornar um grande ativo do clube por apenas 25 milhões de reais, que é o Fernando Pradella. O Santos tem preço sim, sabe por quê? Porque ele vende os seus ativos, vende os seus jogadores a preço de banana e contrata outros jogadores horríveis, muito piores do que aqueles que foram vendidos, por um preço muito acima do que ele vendeu. E aí é por isso que o Santos continua nessa situação difícil. Então, eu faço esse vídeo para que a gente reflita. Será que o Santos tem saída no modelo que hoje ele atua, no modelo que hoje está impregnado no Santos Futebol Clube? Será que uma SAF não seria uma solução? É claro, não pode ser uma SAF qualquer, tem que ser algo muito bem estudado, muito bem trabalhado, tem que ser alguém que de fato vai chegar com um compromisso para assumir o clube e mudar a história dele, como fez o dono do Botafogo. Como houve ali rumores, inclusive, até na época o Rueda tinha comentado também, que a PIF, né, que inclusive ela até patrocina o Mundial, se você pode ver ali nas placas de publicidade, aparece lá PIF, que os gestores ali da Arábia Saudita, um lugar onde não falta dinheiro, dinheiro ali é o que não falta. Diziam ali que eles tinham interesse em investir no Santos. O porquê não de conversar com essas pessoas, levar ali a eles, falar, ó, a gente queria ouvir de vocês um projeto, o que vocês poderiam fazer no Santos? Vocês que investem tanto no esporte, por que não investir no Santos Futebol Clube? Por que não investir em mudar a história do maior clube, ou do clube que tem mais história na América do Sul, e por que não dizer no mundo? O clube que revela os maiores craques da seleção brasileira até hoje. O clube que fez com que o Brasil, em vários momentos, ganhasse Copas do Mundo, porque o Santos e o Botafogo sempre foram a base da seleção brasileira naquelas épocas onde o Brasil foi tricampeão do mundo. Por que não usar a imagem do Santos Futebol Clube para poder conseguir construir um projeto que seja um projeto para mudar o Santos de patamar? Então, queria saber de você a sua opinião. O que impede o Santos hoje de ser SAF? Quero saber de você, deixa aí nos comentários, porque a gente vai continuar falando sobre isso aqui nos próximos vídeos. Eu sei que nesses últimos dias, como a gente está parado e não está tendo os jogos, né, as partidas, então vai sobrar algumas janelas ali para a gente discutir assuntos que não diz respeito apenas ao presente do Santos, mas principalmente ao futuro do Peixe. O que pode ser o futuro do Santos nesses próximos anos. Então, eu quero saber de você, quero saber a sua opinião a respeito disso. Você é a favor de uma SAF? Se você não é a favor, então você pode deixar aí a sua opinião e explicar o porquê disso. Eu quero saber de você, quero saber do Santista, o que ele pensa a respeito do futuro do Santos Futebol Clube, tá bom? Esse é o canal Mundo do Santos, todos os dias a gente está aqui com notícias, com opinião, com informação do Peixe para você, tá certo? Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de deixar aí o seu compartilhar com outro Santista, com o grupo de santistas aí do seu WhatsApp, do Telegram, aonde quer que seja, tá bom? Um abraço e amanhã estaremos de volta.